Então, hoje daremos continuidade ao assunto Arte no Brasil do século XVII, né? Lembrando que na última aula nós fizemos uma introdução acerca desse assunto e falamos desde a chegada dos portugueses ao Brasil, né, até o século XIX, e destacamos que muitos foram, né, os relatos escritos e os registros em pintura, desenho e gravura sobre a fauna, a flora e os povos locais. E com base no registro dessas pessoas, né, que ficaram conhecidas como artistas viajantes, a Europa foi construindo um imaginário do que seria esse novo mundo. Então, na aula anterior nós também falamos um pouco sobre os relatos seis, né, que foram os registros do paraíso, né, entre aspas, aí, ao inferno, também entre aspas, né, que tem muito a ver com a visão do europeu, né? E agora veremos um pouquinho mais sobre o Brasil no século XVII para podermos concluir esse conteúdo. Então, o Brasil sob novos olhares. Como vimos, os relatos do século XVI, de modo geral, eles foram muito elaborados, né, de maneira distorcida e subjetiva, ou seja, de modo individual, relacionado à pessoa que estava escrevendo ou falando. Assim, né, dessa maneira, textos, desenhos e gravuras eram usados para alimentar o imaginário dos europeus sobre essa terra desconhecida e selvagem, segundo eles, né? Então, gente, essa visão era baseada no eurocentrismo, né, que é o modo de julgar o mundo com base em um ponto de vista europeu, e o europeu ele julgava qualquer costume diferente do seu como inadequado, pois se sentia superior às outras raças ou culturas. Então, no século XVII, no entanto, algumas regiões, né, do Nordeste foram dominadas pelos holandeses. Tá? Aqui fala um pouquinho sobre a comitiva de Maurício de Nassau, que trouxe algumas modificações em relação às novas terras, pois grande incentivador da arte, Nassau, em sua comitiva vieram muitos estudiosos, entre eles alguns artistas holandeses. E a produção desses artistas demonstrou duas modificações relevantes em relação à produção dos artistas viajantes do século anterior, que foram, a princípio, franceses. A primeira delas é que as imagens ganharam autonomia, e a segunda é que também ganharam rigor científico e artístico, ficando mais focadas na observação naturalista da paisagem e dos costumes dos povos que no julgamento moral de quem as produzia. Então, dentre os artistas, né, principais desse período destacaram-se dois, né, que foram dois artistas holandeses. Nós vimos o primeiro deles que foi Frans Post, né, e agora veremos um pouquinho mais sobre esse autor e também sobre Albert Oudhout, certo? Então, gente, dando continuidade, nós vimos que Frans Post foi francês, né? Desenhista, pintor e gravurista, e ele viveu no Brasil de 1637 a 1644, mas continuou a pintar a paisagem do Brasil mesmo após retornar à Holanda, sempre sob influência da pintura holandesa da primeira metade do século XVII, né, período em que a paisagem era um gênero de pintura muito comum. Dando continuidade, podemos dizer que as 18 telas, né, que Post pintou durante sua estada no Brasil eram menos exóticas e mais documentais, pois o artista pretendia representar, com mais realismo, paisagens, batalhas, portos, edificações e detalhes relacionados à topografia e açúcar, já que a cana-de-açúcar tornou-se a grande riqueza dessa época para os holandeses. Tá? E em Engenho, né, por exemplo, Post seguiu as tradições de pintura descritiva, como se fazia na Holanda nesse período. Representou uma paisagem como se fosse um cenário de uma peça de teatro, em que o primeiro plano da tela é ocupado por vegetação. E ao fundo, como vocês podem verificar aqui, o horizonte, né, em um amplo céu
aberto, né, que ocupa grande parte da tela. Então, gente, dando continuidade, podemos notar, né, nessa obra que não há a representação de estereótipos, ou seja, imagem, né, ou concepção distorcida, pois ele retratou de fato a realidade dos povos que estavam ali nessa localidade, né, nesse engenho de açúcar, tá? Então, por meio da leitura dessa imagem, é possível, né, perceber que as distorções de classes existem e que são aí, nesse caso, nítidas durante o período da colônia, mas sem um caráter exótico, como já destaquei anteriormente. E agora, né, aqui falando um pouquinho mais sobre imposto, tá? A gente já trabalhou isso na última aula. E só para concluir, em 2010, durante um projeto de digitalização das obras do acervo de Noord-Holland Archive, na Holanda, o curador da coleção de imagens, na verdade, Alexander De Bruyne, encontrou 34 desenhos completamente desconhecidos de Franz Post. E esses desenhos eram estudos originais da flora e da fauna nativa brasileira. Provavelmente foram feitos por ele durante os anos em que esteve no Brasil. Dando continuidade, falando sobre Albert Eickhout, né? Eickhout. Então, ele foi um pintor, né, e desenhista holandês que se especializou no registro da fauna e flora brasileiras e no retrato dos povos que habitavam as novas terras. E de 1637 a 1644, período em que esteve no Brasil, realizou centenas de desenhos e esboços a óleo, os quais utilizou posteriormente para pintar em ateliê suas telas de grandes dimensões, né, de sua produção artística. Albert, né, não recebeu, melhor dizer, o mesmo reconhecimento de Proust, mas suas produções impressionam pela riqueza de cores e detalhes. E as obras sobre o Brasil que deixaram Albert em evidência são as telas de natureza morta, né, que destacam vegetais tropicais e os retratos de tipos humanos, como a pintura, né, de 4 casais de diferentes etnias que habitavam o país durante o governo de Nassau. Tá? Então, dando continuidade, aqui ele faz alguns questionamentos, né, tipo, que vegetais você consegue reconhecer nessa tela? Então, a gente perceba, né, que nessa tela ele apresenta, nesse caso aí, vegetais sem vida ou seres inanimados, tá? Então, podemos observar, né, abacaxi, mamão e outras frutas, e é uma pintura, né, do gênero natureza morta, composta de registros de alguns vegetais, como que são cultivados, né, perdão, em nosso país. E sobre o parapeito, né, de uma janela, o brilho, a cor e a exuberância das frutas, em primeiro plano, contrastam, né, ou com a cor acinzentada, com o artista, né, representa o céu e as nuvens, trazendo ainda mais exotismo à pintura. E nesse gênero de pintura, pessoal, o artista, né, ele foi bastante realista em sua representação, trazendo com minúcia para a tela os detalhes da flora encontrada no Brasil. Tá? Então, aqui nós concluiremos, né? No entanto, suas pinturas de tipos humanos mesclavam realismo com estereótipo. Né? Então, aqui ele faz novos questionamentos do tipo: como esse indígena está representado? O que ele está segurando? Como é sua expressão facial? O que há no chão próximo a ele? E o que se vê ao fundo da tela? E aqui nós vemos que nessa pintura de Albert, vemos um indígena, né, tupi, com o tronco nu e expressão facial serena, né, tranquila,
Em suas mãos, arcos e flechas, e no chão, próximo a ele, uma mandioca cortada, que era o principal, né, alimento dos povos indígenas. E para quem observa, né, a obra, essas referências passam uma imagem simbólica de um nativo dócil, né, bom, que não só não oferece perigo, como também é alvo fácil para a dominação europeia, né, o que é reforçado por outros elementos observados na representação. O calção branco, uma faca na região da cintura, né, que são os adereços trazidos pelos europeus, e indígenas ao fundo tomando banho e levando, ou melhor, lavando roupas em harmonia com pequenas embarcações. Tá? E com a exceção, né, de elementos detalhadamente pensados, Albert mostrou, a um só tempo, a interação e a subordinação dos indígenas em relação aos europeus. Então ele teve aí, portanto, uma visão muito crítica acerca daquela realidade no qual ele pôde presenciar. Tá certo, pessoal? Então, gente, de arte é basicamente isso. Na próxima aula nós daremos continuidade e tentaremos, né, concluir o caderno 4, né, trabalhando dessa maneira as artes integradas, né, que são as tradições populares miscigenadas no Brasil. Tá bom, gente? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau.